Então é isso. Então das vozes é você ter cada vez mais a clareza, né, de como essa voz aí, as vozes, né, como que você percebe elas, é começar a perceber que lado que essa voz ela aparece, ela vem assim, né, e ao longo do curso eu vou te ensinar como você controla essas vozes, tá? Vamos lá, então no próximo slide eu vou falar sobre mapa conceitual, conceitos limitantes, crenças limitantes e o que são, né, afinal de contas. O que é mapa conceitual? Então, mapa conceitual é tudo aquilo que você acredita, né? Tanto o mapa conceitual e daquilo que você acredita, né? Mapa não é o território, diz a PNL, né? Às vezes, se você pegar o mapa de São Paulo, por exemplo, e pegar esse mapa e ir até Maceió, não vai servir. Então, o mapa não é território. Então, muita coisa do que você acredita não se aplica na vida de outra pessoa. Cada pessoa, ela acredita naquilo, então é diferente. Então, não dá para falar assim, por exemplo, acredito que eu posso comer de tudo, porque esse é um mapa conceitual que eu construí, que eu eduquei o meu cérebro. Então, eu como de tudo, assim, eu como tudo aquilo que eu gosto, porque eu registrei no meu inconsciente, né, eu eduquei o meu cérebro, eu fiz ele acreditar. Então, por isso que eu falo que hoje eu posso, assim, ter uma vida tranquila. Tudo que eu tiver vontade de comer, eu como, né, sem passar vontade. Então, eu construí esse mapa conceitual. Por mais que as pessoas falem, este é o meu mapa conceitual. Então, lembrando sempre o quê? Que mapa conceitual é aquilo que eu disse, né? Você pegar o mapa, você pega um mapa de São Paulo. Com este mesmo mapa, se eu for até Maceió ou no Rio de Janeiro, não vai se aplicar lá. Então, na verdade, assim, só serve para São Paulo. Então, o mapa conceitual só serve para você. É o seu mapa conceitual. Então, aquilo que você acredita só serve para você, não serve para outra pessoa. Ok? E o conceito limitante é aquilo. Às vezes você acredita, então, naquilo e acaba te limitando a de repente te levar para onde você deseja, porque a pessoa ela acredita tanto em algo e ela fala, caramba, mas por que outra pessoa consegue e eu não consigo, né? E isso tem a ver o quê? Nos conceitos, né? Às vezes a pessoa ela se limitou através do mapa conceitual dela e ela criou conceitos limitantes, né? Muitas vezes, e acaba não conseguindo o resultado justamente por causa do mapa conceitual, né? E crenças limitantes, como eu disse, não tem nada a ver com religião, religiosidade, nada a ver, né? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Então, o primeiro slide aqui, que é o primeiro nível de crenças limitantes, seria o quê? Eu coloquei a imagem desse elefante. O que seria exatamente este elefante aí? É um elefante de circo, né? Ele cresceu, ele pequenininho, o dono do circo foi lá, pegou o elefantezinho, levou para o circo. Ele, muito pequeno, colocou a corrente lá na pata dele. E como ele era pequenininho, a corrente era mais pesada. Então ele dava um passo e ele não conseguia ir mais além por causa daquela corrente. Aí ele cresceu mais um pouquinho e ele ia e a corrente barrava ele, porque a corrente era muito maior do que ele, né? E ele era pequenininho. E aí ele, na segunda vez, então o que aconteceu? 3 vezes que a pessoa faz uma coisa e acaba não dando certo, o cérebro, ele acaba generalizando, né, através do mapa conceitual, o conceito ali, né, eu não vou fazer porque não deu certo e tal. Então, isso é o quê? É o nível é o primeiro nível da crença limitante, né, a pessoa, ela cresceu ouvindo muitos nãos e ela acabou internalizando ali o quê? Dentro dela de que não pode, né? Eu não sou inteligente o suficiente, ou ele cresceu, a pessoa, né? Uma pessoa cresceu ouvindo lá do pai, da mãe, ou sei lá, de um amiguinho da escola, que você, a tal pessoa é burra, que não é inteligente, aquilo. Ela internalizou essa verdade, né? Porque lembra que o cérebro, ele capta todo tipo de informação,
e acabou o quê? Ficando a nível inconsciente. Então, é a mesma coisa o processo de emagrecimento. Você fez uma vez uma coisa, aí não deu certo. Aí você vai lá e faz outra, não deu certo. Aí você vai e faz outra coisa e também não deu certo. O que aconteceu? Você acabou o quê? Internalizando uma crença limitante, né? Então, a PNL, ela te ajuda nesse sentido. Ela te ajuda o quê? Ela te ajuda a você ter clareza, né, do que estava te limitando, né? Então, o primeiro nível é esse nível aí de crenças, que é o quê? Nós ouvimos desde criança, né? O que você ouviu desde criança sobre engordar, sobre emagrecer, sobre corpo saudável? O que seus pais falavam para você quando criança? O que os seus amigos diziam para você quando criança? O que você cresceu ouvindo, vendo, sentindo? Tudo isso ficou o quê? Registrado no seu inconsciente. Ok? Então, essa primeira demonstração aqui seria o primeiro nível de crenças limitantes. Agora nós vamos para o segundo nível de crenças limitantes. O que seria este segundo nível de crenças limitantes? Eu coloquei aqui uma imagem de piranhas, né, um peixe aqui, e foi feito um estudo que colocaram dentro de um aquário algumas piranhas e aí colocaram um vidro que separavam essas piranhas. E aí o que aconteceu? Essa separação, esse vidro, a piranha ia uma vez, batia no vidro e voltava. Aí, novamente, ela via outra piranha, né, outras piranhas do outro lado ali do vidro, e ela queria se aproximar, tal. E aí, só que tinha o vidro, e o vidro acabava o quê? Barrando. Ela chegava e barrava ela batia, né, no vidro, e ela voltava. Aí ela batia de novo e voltava. Ela ia novamente, batia e voltava. Chegou uma hora que ela não insistiu mais, ela parou, simplesmente parou. E aí o que aconteceu nesse estudo? Aí eles retiraram, né, o vidro. E aí as piranhas deste aquário, elas não se misturavam. Por incrível que pareça, ela criou aquela imagem de que, não, eu não vou me aproximar porque eu já tentei várias vezes e eu não consegui. Assim são o que acontece muitas vezes na vida das pessoas, né? Ela cresce fazendo algo e aí não dá certo, ou algum evento acontece, e aí a pessoa ela internaliza o quê? A crença de nível 2, né? Ou seja, emagreceu uma vez, aí não deu certo, aí foi lá e emagreceu outra vez, não deu certo. Aí na terceira vez não deu certo, o que acontece? O cérebro. Qual é a comunicação que fica a nível inconsciente? Bom, não vai não, porque não vai dar certo. Você já tentou várias vezes e não dá certo. Isso é o quê? Uma comunicação a nível inconsciente. Ok? E o que aconteceu? A piranha podia muito bem fazer algo diferente. De repente, ela podia dar um salto, né? Ou ela podia o quê? Junto com as outras, baterem, né? Fazer uma pancada mais forte para quebrar o vidro. Só que não. O que aconteceu? Essa experiência, o quê? Ficou internalizado no inconsciente dela o quê? Não vai porque não consegue isso e aquilo. E no processo de emagrecimento, muitas vezes pode acontecer também isso, né? A pessoa ela faz uma vez, não dá certo, faz outra vez, não dá certo, e aí ela acaba se comunicando com outras pessoas, e aí gera o quê? Se torna uma verdade para ela, né? Se torna uma verdade. Então, é exatamente isso. É você entender, primeiro, os níveis, né, de crenças que temos, né? E assim, trocar de crenças limitantes para crenças poderosas, né? Não deu uma vez, o que eu posso fazer diferente para alcançar o resultado que eu quero? Olha como que muda. O que eu posso fazer de melhor para poder alcançar o meu peso desejado? Bom, enfim, você já está fazendo esse curso aqui, que já é um salto muito grande para a realização do seu objetivo. Ok? Então, acabei de apresentar a segunda crença.
Bom, e a terceira crença é a crença de nível 3, né? São crenças limitantes de nível 3, que seriam exatamente quais crenças? São crenças populares, né? Ah, mas eu ouvi dizer que pessoas de 30 anos começam a demorar para emagrecer. Ah, depois que casa, engorda. Né? Isso são o quê? São crenças limitantes. Aquilo que as pessoas dizem lembra sempre daquele, né, mapa conceitual. Né? Só que o nosso cérebro, ele absorve tudo. Então, é preciso ficar muito atento ao quê? Ao que as pessoas estão se comunicando, porque o que ela está se comunicando serve apenas para ela, não serve para você, porque nós somos diferentes um dos outros, né? Então, tudo que a pessoa fala serve para ela, não serve para outra pessoa. Ah, comer banana todo dia emagrece. Isso se aplica a mim, não se aplica a você, porque eu internalizei que comer banana todo dia é algo saudável. Agora, tem pessoas que não. Então, as crenças populares é assim, as pessoas, elas generalizam muitas coisas, né? Então, por exemplo, essa crença de que casa engorda. É uma crença que é popular, né? A pessoa cresceu ouvindo, as pessoas falam isso e aí a pessoa acaba acreditando. Então, o que aconteceu? Acabou internalizando realmente essa crença e aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela nem sabe por que acontece o resultado. Né? Ela não tem essa consciência. E a PNL te dá essa conscientização no sentido de que tudo que as pessoas falam servem para elas. Porque você é único, você representa as coisas de forma única. Eu represento as informações de maneira única. Nós representamos de maneira única. Então, fica muito atento ao quê? Tudo ao que as pessoas dizem para você, ok? Então, eu vou ensinar como que você se protege até, né, dessas crenças populares, né, que limitam muitas pessoas, ok? Em relação a essas crenças, você, no caso, conseguiu entender exatamente todas? Eu, assim, desejo que sim, tá? E assim, reveja quantas vezes você quiser esse vídeo. Se você não entendeu, quanto mais você ouvir, você vai entender, tá? De forma assim, é simples, é fácil a compreensão. Então, veja e reveja quantas vezes você quiser, para que cada vez mais fique o quê? Registrado no seu o quê? Inconsciente. Lembra sempre que o quê? Os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos resultados estão o quê? A nível inconsciente, como está esse desenho aqui do cérebro, né, que eu coloquei. Então, tudo está registrado aí no inconsciente, tá? Então, veja aí, reveja quantas vezes aí você quiser. Bom, agora no nosso próximo slide, nós vamos fazer aqui. Você sabe quais os principais motivos que levam uma pessoa para o excesso de peso ou obesidade, né? Porque às vezes excesso de peso a pessoa ela tá, com excesso de 5 quilos, agora obesidade não, obesidade já é uma coisa assim que já está causando sérios problemas na saúde da pessoa, né? Então, você sabe dizer quais são os principais motivos que levam uma pessoa para o excesso de peso ou obesidade? Bom, aqui eu vou explicar o primeiro motivo. O primeiro motivo está ligado ao quê? A insegurança. Uma pessoa insegura, isso assim, tudo é a nível inconsciente, tá? Inconsciente é o quê? Você faz sem ter aquela consciência. O consciente, para eu explicar aqui, eu vou explicar aqui de forma simples também. O inconsciente é o quê? O consciente, agora você está prestando atenção ao slide, aí você está vendo o slide, você está ouvindo a minha voz e você está aí sentindo alguma coisa aí dentro de você. Tá? E você está aí, você sabe exatamente que dia que é, que hora que é. Esse é o consciente, né? O inconsciente é o quê?
Ele está prestando atenção na sua respiração, nas suas emoções, nos seus batimentos cardíacos, em todas as informações que você está recebendo. Tá? Então, é para explicar esses dois níveis aí, de consciente e de inconsciente. Então, a insegurança, muitas vezes, é um fator determinante para a pessoa ela adquirir, no caso, o excesso de peso ou a própria obesidade. É um dos motivos aí, né? Eu vou falar aqui agora os principais motivos, né, que levam uma pessoa, né, a alcançar aí uma insatisfação no peso, né? E a alcançar o peso, né, indesejado. É o que? A insegurança. O que acontece? Porque o peso, na verdade, o excesso de peso seria, vamos dizer assim, um cobertor, né? Uma camada de proteção, isso para o inconsciente. Né? Às vezes a pessoa é insegura e ela acaba o quê? Quando eu falo de insegurança, isso está relacionado a muitas questões, tá? Nem só o tema insegurança já é um tema assim bem abrangente, que abrange diversas situações, tá? Então a insegurança, ela é um fator aí que gera o quê? Que gera o excesso de peso na pessoa, né? E a obesidade. Então, ter a consciência, poxa, eu sou uma pessoa segura ou insegura? Quando eu falo de insegurança, está relacionada a muitas questões, né? Eu não tenho segurança para falar em público. Eu não tenho eu sou uma pessoa insegura assim para fazer minhas coisas, eu preciso sempre de estar presente com alguém. Então, se a pessoa ela internaliza essa insegurança a nível inconsciente, às vezes ela nem tem essa consciência, o inconsciente dela, para protegê-la, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar esse excesso de peso para que a pessoa se sinta mais segura. Por incrível que pareça, isso já é um trabalho a nível inconsciente, tá? Então, a insegurança, assim, para que... Bom, você é inseguro em relação ao quê? O que te causa insegurança? Então, isso é importante você ter muita clareza, até pegar uma folha de papel assim e descrever, né, sobre a sua insegurança. Se desse momento para você, faça esse exercício aí, pega aí, eu sou insegura em relação a tal coisa, eu sou insegura em relação a tal coisa. Quanto mais clareza você tiver, mais você vai fazer o quê? Tá, a minha insegurança, o que ela favorece? Você fazendo essa pergunta, eu tenho insegurança em relação a tal coisa. O que eu ganho tendo essa insegurança? E aí você vai começar a trabalhar o quê? Caramba, eu criei essas coisas aí, às vezes nem são minhas, né? E muitas vezes alguém falou alguma coisa que o cérebro acabou internalizando, né? Como uma verdade e acabou gerando aí esse tipo de resultado. Tá? Bom, o próximo slide, nós vamos para a questão do abuso sexual. O que seria? O que acontece? Assim, uma pessoa na infância, quando criança, se ela passou por essa experiência negativa na vida dela, o que vai acontecer? O cérebro dela vai generalizar. E vai... O cérebro... Porque assim, o cérebro ele é o gênio da lâmpada mágica. Ele só vai dar aquilo que vai te fazer bem. Tá? Ele vai te direcionar para aquilo que você quer, né? Por exemplo, no abuso sexual, uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância, o que aconteceu? Um trauma, né? Ficou registrado um trauma lá no passado dela. O que acontece? Lá no passado dela ficou registrado o quê? No inconsciente. Poxa, eu sofri esse abuso porque ou eu era mulher ou porque algo aconteceu. E aí, então, a pessoa, o inconsciente internaliza a seguinte questão. Se eu ficar com excesso de peso, ninguém vai abusar porque eu vou ficar feia ou feio. Ou ninguém vai chegar perto de mim, ninguém vai abusar de mim sexualmente. Isso é um processo que o inconsciente faz sem avaliação, apenas baseado na emoção. Ok? Então, assim, os traumas geralmente de infâncias é isso, é o emocional, né? Acaba o emocional interferindo
no resultado da pessoa justamente por causa disso, né? A pessoa, ela sofreu o abuso sexual, ficou um trauma tão grande, e aí ela fala, nossa, eu não tenho a consciência, até, às vezes até conscientemente a pessoa não consegue se lembrar, como eu tive casos de clientes, né, que tiveram essa experiência negativa na vida delas, e elas não tinham essa consciência, e no processo de plástica interior elas conseguiram identificar que houve abuso, né, às vezes também homens sofrem também abusos, e quando eu falo abuso não é só a penetração, tá? Não é só a penetração. Por exemplo, eu tive pessoas assim que quando criança sentou no colo do tio, da tia, e aí o tio, a tia fez um carinho, um gesto ali no órgão genital, ou sei lá, na parte da coxa, e o inconsciente internalizou como o quê? Um abuso, né? Um abuso sexual. E aí o inconsciente, ele acabou o quê? Generalizando essa informação e acabou gerando esse resultado do excesso de peso, tá? Deixa mais uma questão. Agora, no próximo slide, que é essa criança aqui muito linda, né, fofinha, isso e aquilo, o que acontece, assim, eu percebo bastante, assim, até pais, tios, familiares aí quando vejo uma criança, né, gordinha e tal, e aí qual é o apelido que elas dão assim para esse tipo de crianças, né? Ah, que fofinha, que fofinho, né? O que acontece esse fofinho, fofinha? Lembra que a PNL é a comunicação verbal e não verbal? E aí a pessoa, ela tem um hábito e ela nem sabe por que causou este hábito, porque ela ouviu várias vezes esta mesma frase, esta mesma palavra milhões de vezes. O que aconteceu com o cérebro? O cérebro acreditou e aí ele vai dar o resultado. O que acontece? Muitos clientes também conseguiram, né, adquirir o resultado do excesso de peso, obesidade, justamente por causa disso. Eu cresci ouvindo das minhas tias, dos meus pais, que eu era fofinho, que eu era bonitinho, que não sei o quê. E aí o inconsciente faz o quê? Para eu ter a atenção de todos, eu vou continuar sendo fofinho, fofinha. E o que acontece? A pessoa, ela cresce e ainda ela continua o quê? Sendo fofinha e fofinho. Então, lembra aí quando, se é o seu caso, né? Se aconteceu esse tipo de situação, né? Mais adiante eu vou ensinar o passo a passo para desbloquear todas as informações que é registrada no inconsciente, ok? Então aí pare por alguns momentos aí o vídeo, dá uma pause, pensa, né, sobre essa questão, volta lá no passado apenas para lembrar assim, só lembra da situação, do evento, só que de uma forma como se você estivesse no cinema, sentado no cinema, na poltrona, e você vendo o vídeo lá no projetor, né, lá no telão lá. Você vai sentar e é como se você estivesse vendo, né, o vídeo da sua experiência e ouvindo lá o que você ouviu, só que de forma distanciada, como se você estivesse no cinema, ouvindo lá, você vendo distanciado a imagem, a informação. Tá? Porque vai assim, neste processo de plástica interior, o que é mais interessante e curioso é que começa a vir à tona muitas informações que estavam a níveis inconscientes. E como eu estou falando aqui, explicando, demonstrando e te direcionando aqui para o resultado que você quer, com essas informações, o que vai te gerar aí? Vai despertar, vai tirar, vai trazer à tona muitas questões aí que você não tinha tal consciência. Ok? Bom, do próximo slide seria exatamente o quê? O próximo slide é o quê? A pessoa, ela cresceu ouvindo da mãe, do pai, das amigas que, casamento, de casar, você tem que casar, porque se casar, que não sei o quê, tudo voltado, né, a essa informação de noivado, de casamento, que você tem que casar, que até os 30 anos, que não sei o quê, que você tem, né? O que aconteceu? Você ouviu tanto esta informação e que aí, muitas vezes, o que acontece? Quando a pessoa ela começa a namorar ou fica noivo, né, quase assim no processo de casar, o que acontece? Ela acaba desencadeando o quê?
o excesso de peso justamente por causa disso. Por quê? A pessoa ela foi programada para isso, ela cresceu de repente ouvindo da família, da mãe, do pai, da tia, do vizinho, enfim. Muitas vezes, e o inconsciente, o que aconteceu? Absorveu esta informação. E aí a pessoa ela fica, né, noiva, né, a pessoa fica noiva, ou começa a namorar, coloca uma aliança ou não, e aí a pessoa ela começa a desencadear o processo do excesso de peso ou da obesidade sem saber, sem ter essa consciência, na verdade, né? Sem ter essa consciência. Então, assim, pare também aí por um momento, avalie, aí este é um momento com você. Esse curso é específico, eu sou a sua treinadora aí para que você consiga identificar tudo, tá? Aqui é um passo a passo, né? Para que você identifique exatamente, né? Começou porque eu agora identifiquei em relação à insegurança, ou abuso sexual, ou cresci ouvindo que eu era fofinho, fofinha, ou eu ouvi muitas vezes de noivado, de casamento, ou é tudo junto, todas essas informações junto, ou não, o que tá, assim, vem à minha mente é tal informação, ou do abuso sexual, ou da insegurança. Então, faça essa reflexão a você, tá? Reflita para que você possa cada vez mais trazer à tona essa informação, tá? Porque este processo, na verdade, ele é o quê? Ele é de dentro para fora, né? Então, nós vamos tirar muitos traumas, muitas questões aí que estavam até então guardadas, né? Inconscientemente. Bom, o próximo slide aqui é referente ao quê? Ao casamento. A pessoa casou. Aí também ela foi programada quando você casar. Bom, né? Isso são crenças populares. Eu vira assim, ó, sempre, praticamente quase que diariamente eu escuto alguém falando alguma coisa em relação a isso, né? Casou engorda, né? Você já ouviu essa máxima, né? Que para mim, na verdade, não é máxima, é mínima, né? De que você casou e você engordou. Alguma coisa nesse sentido. Ou casa que engorda. Então, presta atenção ao que você ouviu em relação ao casamento, né? Sobre o casamento. Casaram, né? Uma pessoa quando casa, o que acontece? Uma pessoa quando casa, acontece tal coisa. O que você cresceu ouvindo? Lembra lá dos níveis de crenças, né? Os 3 níveis de crenças. Depois você retoma lá, você reveja novamente, né? Os níveis de crenças. Essa crença, ela veio de quem? Ela veio da minha infância, dos meus pais, ela veio da escola, ou ela veio dos amigos, ou ela veio de uma experiência que aconteceu na minha vida. Muitas vezes aconteceu a experiência, por exemplo, quando eu era magra, eu namorei e aí eu fiquei magra, depois a pessoa me deixou e eu voltei a engordar, então não funciona, tá bonito ou não. Então, tudo isso é muito importante você ter essa consciência, essa clareza, ok? Volte lá e pense exatamente aonde que desencadeou aí o processo, tá? No próximo slide, é a questão do quê? Bom, a pessoa ela cresceu num ambiente onde só tem pessoas que sofrem com problema de obesidade e excesso de peso. Então, ela cresceu numa família que tem este tipo de problema, né, com a obesidade ou o excesso de peso. Bom, se a pessoa ela cresceu nesse ambiente, o que acontece? Ela já foi programada, porque ela ouviu, e aí o cérebro generalizou. Bom, eu sou dessa família, essa família, né, que fala, é hereditário, né? Bom, eu conheço pessoas, né, que têm família, família de obesos e entrou no processo comigo e conseguiu emagrecer, tá? Conseguiu emagrecer, porque nós trabalhamos essa questão aí de que não. Você lembra do mapa conceitual? Cada pessoa é única. Então, não é porque a pessoa ela é isso que você vai ser isso também. Não, você é única. Você representa de maneira única a experiência. Você experiencia e vivencia de maneira única
a todos os acontecimentos. Então você é diferente, você não é igual a ninguém. Você é único, nós somos pessoas únicas, não existe ninguém parecido com nós, no sentido assim, com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, nem o nosso DNA é único, né? Nossa digital é única, então não existe ninguém. Nós modelamos padrões de comportamento. Às vezes você convive tanto com uma pessoa que você acaba modelando inconscientemente, o cérebro, né, inconsciente, você acaba repetindo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. E isso não quer dizer que você é igual à pessoa. Na verdade, pela confiança, pelo rapport que gerou com a outra pessoa, você acaba modelando, ficando parecida com essa pessoa. Mas não quer dizer que você é igual a essa pessoa, não. Cada pessoa representa a realidade de uma maneira única. Ok? Bom, agora no próximo slide, vamos lá. Agora, para tudo, né? Tudo que foi falado aqui, depois você veja e reveja, né, essa apresentação, este curso aqui, todas as informações, ouça atentamente todas as informações. Eu tenho certeza que todas essas informações aí vai trazer à tona muitas questões, tá? Inclusive, assim, eu quero, né, que você me envie aí o seu feedback e qualquer dúvida que você tiver, qualquer informação que você tiver, eu vou responder com maior carinho, com maior atenção aí todas as questões relacionadas à plástica interior, especificamente sobre este curso, ok? Então, para tudo, vamos lá. Para tudo. Bom, no próximo slide, tá aqui, ó, as compulsões, né? O que você pensa sobre os alimentos, a ansiedade, a sua respiração, a sua tranquilidade, e aí o seu processo, né? Você se transformando naquela pessoa que você deseja, né? Com o seu peso ideal, com a sua forma física desejada, tá? Então, assim, todos os padrões de comportamento, dos hábitos que você tem, eles estão a níveis inconscientes, né? Se você come, se você tem uma compulsão alimentar, existe o quê? Um gatilho mental que faz você ter aquele comportamento. E exatamente naquilo que você acredita também sobre os alimentos que, conforme eu já havia dito anteriormente. E sobre a ansiedade também. A pessoa, para ter ansiedade, ela se utiliza de estratégias mentais. Ela pensa em algo, ela tem essa imagem mental na cabeça dela, no campo mental, no espaço mental dela, ela tem. E uma pessoa também que é tranquila, que é calma, que respira, né? Ela também tem as mesmas estratégias no sentido de que o pensamento, a imagem mental, às vezes também aparece o que vozes, né? Aquelas vozes que todos nós temos, né? Para gerar aquele resultado, né? De tranquilidade na pessoa, né? De calmaria. E o processo de emagrecimento interior aqui da plástica interior é o que também é a mesma coisa. Aqui você já está o quê? Aprendendo tudo aquilo que te impedia e te limitava. E assim, desde o primeiro módulo, né? Esse primeiro módulo aqui, ele já vai trazer o que à tona muitas questões aí dentro de você, tá? Por isso que eu até pedi o feedback, dúvidas que você tiver, qualquer coisa, porque eu estou aqui justamente para isso, tá? Eu estou comprometida aí 50% em te ajudar ao máximo no seu objetivo. Só que também eu preciso do seu comprometimento, né? E são 50% também de comprometimento, ok? Então, é isso. Agora, e também aqui no próximo slide, que é uma pessoa que ataca a geladeira às vezes à noite, né? Não sei se esse é o seu caso, tá? Ataca a geladeira. E também a mesma coisa, tudo é o quê? É uma representação mental. Antes de a pessoa fazer qualquer hábito, qualquer comportamento, primeiro tem que criar na mente mental da pessoa, ok? E assim, ó, se este é o seu caso, no próximo slide, cuidado, tá? Porque você pode se deparar o quê? Com um cão de guarda aí na sua geladeira.
Né? Então, cuidado aí ao atacar a geladeira à noite. E assim, procure, se você tem este hábito noturno, né? Ou não só noturno, diário, assim, o que você pode fazer? Você pode criar uma imagem mental do que? Justamente disso, de um cão de guarda. Imagine esse cachorro no campo mental. Apenas imagine este cachorro aí, toda vez que você for atacar a geladeira e tiver um cachorro muito bravo, assim, que faz você não chegar perto e você não atacar a geladeira, né, do jeito que estava atacando. Se isso for o seu caso, tá? Se for. Então, apenas imagine, porque é uma estratégia mental que te ajuda a evitar esse tipo de situação. Bom, no próximo slide agora, nós continuamos aqui o nosso treinamento, que é ressignificando o passado. Nós já começamos a ressignificar o passado. Lembra lá, querido passado, daquela frase, onde você vai treinar todo dia aquela frase lá, aquela mensagem lá, querido passado, né? Eu agradeço, então, você falar isso, assim, diariamente para quê? Para começar a programar o seu cérebro, né? É a sua comunicação verbal e não verbal. Então, aqui, vamos novamente ressignificar o passado. Então, vamos treinar mais uma vez aí, treinar o seu cérebro. No próximo slide, onde a moça aí, né, tem uma moça aí com os olhos fechados. Então, vamos lá. Se você também se sentir à vontade aí em fechar os olhos e ficar só ouvindo aí a minha voz, eu vou fazer algumas perguntas aqui, e quanto mais relaxado você ficar, melhor vai ser o quê? Vai vir informações aí do seu inconsciente. Então vamos lá começar? Se você também quiser aí relaxar o seu corpo, estando aí numa cadeira sentado confortavelmente, prestando atenção aí na sua respiração, né? Respirando aí de forma tranquila, isso vai te ajudar no seu processo, né? Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas e aí presta atenção como que vem a informação, se vem através aí de voz, a imagem, ou de uma emoção, de um pensamento, ok? Então vamos lá. Em qual momento da sua vida desencadeou o processo de excesso da gordura corporal, né? O excesso de peso ou a obesidade? Em que momento aí da sua vida desencadeou? Né? Pare por este momento e avalie em que momento desencadeou este processo. Isso. Preste atenção. Pense naquele momento, e pensando ainda naquele momento, o que vem primeiro? Né? Vem primeiro uma imagem, um som ou uma sensação? Você viu primeiro? Ou você ouviu alguém dizer alguma coisa? Ou você sentiu algo sobre aquilo, naquele momento, naquela experiência? Se você viu algo, pega esta imagem e perceba que lado esta imagem representa no seu espaço, no seu campo mental. Se é do lado direito ou do lado esquerdo. Depois você refaça novamente este exercício e aí depois você faz e marca no papel, né? Pega uma caneta, um papel e marca exatamente essas informações. É você ter a consciência no momento que aconteceu, né, o tal problema com o excesso de peso ou obesidade. Isso. O que você ouviu? Exatamente. Você ouviu algo, alguma coisa de alguém, uma pessoa ao qual você tem muita confiança, né? O que você ouviu exatamente? Presta bem atenção. Se você ouviu, o que você ouviu representa também de um lado. Foi do lado direito ou foi do lado esquerdo? Foi com que tipo de voz, o timbre? Presta atenção, este é o momento seu.
eu estou fazendo isso aqui e eu acabo também até mergulhando nessa imaginação junto com você. Tá? Porque essa é a ideia. A ideia é cada vez mais você trazer à tona o momento exato onde desencadeou este processo, né? O processo do excesso de peso ou a obesidade. Tá? E você sentiu algo em relação a esta informação, esta lembrança? O que você sentiu? Você sentiu algo no corpo? Exatamente aonde? Quando você lembra disso, aonde que gera essa sensação? Começa a girar aonde? Em que parte do seu corpo começa a girar? Começa a girar na parte do peito, começa a girar na parte, enfim, na parte da barriga, na parte da cabeça. Importante você ter essa consciência, onde que começa essa sensação. E se gira, para qual lado que gira? Se gira para fora, né? Se gira para dentro, se gira para o lado. Que lado exatamente que gira? É preciso você ter essa consciência e você consegue fazer isso. Você tem cada vez mais clareza dessa informação aí na sua vida. Isso. Bom, agora você pode abrir os olhos, anota todas essas informações, pegue uma caneta, um lápis, uma folha e anota todas essas informações sobre o que você viu, o que você ouviu, quando você viu, eu tinha tantos anos, eu ouvi tal coisa, eu vi tal imagem. Pega todas essas informações. Isso aí vai te ajudar no decorrer deste curso. Ok? Certo. Bom, e reveja também, você anotar lá, reveja novamente, né, esta gravação, se permita novamente imaginar, pensar neste processo, quando que desencadeou, como que desencadeou. Cada vez mais que você tem essa consciência, você consegue cada vez mais trazer à tona, né, exatamente aonde que desencadeou, porque você está pedindo uma informação para, né, este processo que eu fiz aqui, justamente a gente está pedindo o quê? Esta informação a nível inconsciente. Ok? Então, depois faça novamente este exercício. Bom, agora no nosso próximo slide é o que? Trabalhar o que? A sua autoimagem, a sua autoestima. De 1 a 10, eu quero que você responda para você mesmo. E marque no papel também, né, esta informação. De 1 a 10, quanto que está a sua autoimagem? Quando você pensa em você mentalmente, você dá que nota de 1 a 10? Na sua imagem, na sua autoimagem. E para a sua autoestima, que nota que você dá? Quando eu falo aqui de autoimagem, como que você representa a autoimagem? Escreva isso também no papel. Como que você representa a autoimagem? O que significa para você uma autoimagem? Coloca isso no papel. E da autoimagem também. Autoimagem e autoestima. Coloca no papel. Tudo que você acredita sobre autoestima e tudo que você acredita sobre autoimagem. Tá? E de 1 a 10 aí, como que tá a sua imagem, né? A sua autoimagem. Bom, no próximo slide é o quê? Tá positivo, tá negativo, ou tá mais ou menos. Só que para estar mais ou menos, lembra da nota, né? 1 é péssimo, 5 é mais ou menos e 10 é excelente, né? 7 tá bom, dá para melhorar. Então, nessa imagem aqui, onde está a mãozinha aqui, um comprimido mais ou menos, aí tem, né, o rostinho aqui do olho e novamente a imagem aqui da moça, da comunicação. Como que você se vê e como que é a sua comunicação em relação à sua autoestima e à sua autoimagem? Eu quero que você tenha essa consciência agora. Como que você se vê, como que você se enxerga em relação ao seu corpo,
ao seu peso, à sua forma física, à sua saúde. E assim, você colocar no papel isso, né? Isso vai te ajudar muito, né? Dá uma pausa no vídeo, pega aí um caderno e o caderno lá da sua plástica interior, que isso vai te ajudar cada vez mais a ter clareza. Então, coloque aí em relação à sua autoestima nota, né? A sua autoimagem, a sua autoestima nota de 1 a 10. E aí depois tudo que você acredita, né? Coloca também lá da imagem, tudo que você, né? Como que você se vê, como que você se enxerga, coloque também. Tá? Isso é você ser o seu arquiteto, a sua arquiteta, né? Do seu desejo. Tá? Eu estou aqui para isso, para te direcionar naquilo que você quer. Ok? E assim, também coloque aí no papel tudo aquilo que as vozes, né? Sabe aquelas vozes? É a minha voz falando que tal coisa, tal situação, tá? E assim, presta atenção de que lado que representa essas vozes, coloca no papel, bom, essa voz, a voz que é legal, que é positiva, está representada do meu lado direito, e a voz negativa está representada do lado esquerdo. Então, presta atenção, né, como que surgem essas vozes, coloca no papel também, ok? E agora nós vamos treinar, fazer um treinamento no próximo slide aqui, é treinar, praticar e treinar. Novamente a fotinha aqui do cérebro, né? Você treinando o seu cérebro, né? Treinando cada vez mais o seu cérebro. E nós vamos fazer o quê? O exercício. Esse exercício é para você fazer, né? Eu vou explicar aqui, você viu que você aqui tem algumas tarefas, né, diárias a colocar em prática aí, né, porque o bom aluno é aquele que coloca em prática tudo aquilo que o professor ensinou a ele. Então, você é um excelente aluno e vai ter um excelente resultado a partir do momento que você começar a colocar tudo em prática, né, aquilo que eu estou falando aqui. Então, coloque em prática aí. Então, o exercício é o exercício do espelho, da autoimagem. Você vai trabalhar o quê? Na frente do espelho, você vai fazer o quê? No próximo slide, você vai fazer o quê? É um presente para você. Isso é um presente para você, tá? Você tem lá um espelhinho, ou um espelho lá na sua casa, no banheiro, enfim. Você vai na frente do espelho, tá? Na frente do espelho. E você vai fazer uma meditação, né? Do auto-perdão, da autoaceitação, do amor próprio, da segurança. Ok? É como essa imagem dessa moça aí se abraçando. Você vai fazer isso também. Na frente do espelho, vai se abraçar e vai se perdoar. No próximo slide, uma mulher aqui se beijando, né? O que você vai falar? Essas frases, né? Só que assim, este exercício aqui é para você fazer diariamente e sempre. Quanto mais você fazer, mais resultado você vai alcançar e assim, rapidamente. Depende do quê? Do quanto que você treina aí diariamente, ok? Você vai fazer o quê? Você vai falar, eu me amo, eu me aceito. Isso várias vezes, porque você está o quê? Programando agora você está educando agora o seu cérebro, tá? Com o quê? Com a autoaceitação, né? O auto-perdão, o amor próprio, né? Você vai falar, eu me amo, eu me aceito. E na próxima imagem aqui, de um homem segurando o coração aqui, colocando a mão no coração, né, na camiseta ali, você vai falar o quê? Eu me perdoo e estou sempre seguro. Cada vez que você fala isso, você está o quê? Levando uma informação para o seu inconsciente. Isso vai acontecer o quê? Você vai conseguir o resultado que você quer. Lembrando que isso aí é para você treinar diariamente. E assim, o quanto que você se compromete a treinar, fazer todos esses exercícios. Tá? Lembra que são exercícios simples, mas esse exercício é tão simples que você consegue fazer assim, ó, marcar as suas tarefas. Eu vou fazer o exercício do espelho, vou fazer da balança, eu vou escrever diariamente, enfim, isso é você se comprometer com você, ok? Porque uma vez que você faça isso, esse exercício do auto-perdão, da autoaceitação, no próximo slide, você vai fazer o quê? Exatamente nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Uma pessoa soltando os balões. Quando você faz isso, o auto-perdão, a autoaceitação, né, o amor próprio, você está liberando toda a emoção negativa, todo o trauma negativo, né?
Então, você vai liberando. Então, imagine, cada vez que você fazer isso, liberando emoções, o excesso de peso. Imagine lá naquelas bexigas lá, todo o seu excesso de peso indo embora cada vez mais e você emagrecendo de uma forma muito rápida e natural. Apenas imagine isso. Você pode imaginar. Lembra que sempre que a imaginação ela é mais poderosa que o conhecimento. Né? Então imagine lá naqueles balões o seu peso, o seu excesso de peso, você emagrecendo, eliminando tudo que for excesso no seu corpo físico, vai eliminando naturalmente, saudavelmente, ok? E assim, reveja quantas vezes você quiser, ouça esse áudio aqui, quantas vezes você quiser, veja essa apresentação aí, quanto mais você vê, quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, mais resultado você vai alcançar. Fazendo isso, o que você vai se sentir mais leve? É isso que você quer, se sentir mais leve, com satisfação pessoal nesse próximo slide aqui, é você se sentindo o quê? Mais leve, né? E aí, no próximo slide, é você feliz, como essa criança, né? Sorrindo e muito feliz, né? Sorrindo e muito feliz. E você sabe também que o sorriso, ele contagia. Você sorri, libera endorfina, serotonina. Quanto mais você sorri, você potencializa o seu resultado. Então, sorria cada vez mais, porque sorrir é de graça e te causa excelentes resultados, né, na sua vida, excelentes resultados aí na sua vida, ok? E agora no próximo slide, presta atenção, presta atenção, presta atenção e presta atenção. No próximo slide aqui, respirar. Como está a sua respiração? Bom, o passo a passo de uma respiração saudável é o quê? É você respirar, puxar o ar, segurar o ar, né? Você puxa o ar lentamente e conta até 4, puxa o ar. Na verdade, assim, existe um processo que depois eu vou te encaminhar por e-mail. Por favor, me envia um e-mail solicitando como que é o passo a passo de uma respiração correta, que eu vou te encaminhar este material, tá? Para depois você treinar também. Agora eu vou explicar aqui de uma maneira muito prática e simples. É você o quê? Respirar de forma pausada, tranquila, puxando o ar tranquilamente. Isso, pausadamente. Puxa o ar, segure um pouquinho o ar, segure. E para puxar o ar, quando você puxa o ar, você, na verdade, você infla a barriga, enche a barriga. Não é essa parte torácica, né? É na parte do peito aqui. É você puxar o ar e encher a barriga. E depois, quando você soltar o ar lentamente, pausadamente, você vai murchar a sua barriga. Esta é a respiração correta, tá? Então, quanto mais você respirar dessa maneira, puxa o ar, enchendo a barriga, segura o ar e depois solta o ar tranquilamente, pausadamente e soltando a barriga, murchando a barriga. Isso. Faça isso, dá uma pausa nesse vídeo, nessa apresentação e faça essa respiração. Quanto mais você fazer, melhor vai ser para você. Porque esse ato de respirar te traz o quê? Lembra que é respiração, é respirar uma ação, é você focar a sua respiração para o exercício. De repente você pode respirar e também focalizar o quê? Você foca o quê? Cada vez que você respira dessa maneira, mais resultado você alcança, mais rapidamente você alcança o seu peso desejado, a sua forma física desejada e você tem também mais saúde, né? Ok? E agora no próximo slide, olha aqui o que eu quero te apresentar. Que uma respiração correta, quais são os benefícios? Olha o que te gera. Diminui a ansiedade, normaliza a pressão arterial, ajuda no controle da diabetes,
ajuda no processo do seu emagrecimento, melhora o seu metabolismo, desacelera os batimentos cardíacos, ou seja, você fica mais tranquilo, mais relaxado, mais calma, e te proporciona um relaxamento corporal e te dá a sensação de bem-estar. Você viu como que o ato de respirar corretamente, os benefícios que te proporciona? Então, bora treinar cada vez mais a respiração, né? O exercício está aqui, está dado, e agora você colocar em prática, né? Porque você, no próximo slide aqui, o coração e o cérebro, é você, com a respiração, vai te causar o quê? Um equilíbrio emocional mais efetivo, né? Você vai conseguir te controlar mais em relação ao que? A ansiedade, aquela compulsão, né? Através do ato de respirar. Você viu como que é simples? Então, é respirar de forma tranquila e pausada. Ok? Bom, no próximo slide, a hora da decisão, a hora de fazer o pedido, né? Uma moça aqui pensando, e isso vai ficar o quê? Para o segundo módulo, né? Primeiro, as tarefas, né? Suas tarefas, você tem agora várias tarefas aí para colocar durante a semana. No próximo módulo, no segundo módulo, a gente vai dar continuidade, e assim, eu vou querer um feedback seu. Eu estou treinando, eu consegui fazer todas as atividades, todas as tarefas, né? Porque isso também depende agora de você, né? A ferramenta já foi aí, o conteúdo já foi passado aí, agora depende do seu treino, né? E no próximo slide aqui é treinar, praticar e treinar, né? A sua tarefa, né? E que são várias tarefas aí, né? Depois, se você quiser, você reveja quantas vezes você quiser o vídeo. E de tarefa também, eu vou te compartilhar aí o material de apoio, que é o detalhamento, né, a clareza, né? E ali tem algumas perguntas e eu quero que você responda a todas essas perguntas, porque você vai ter cada vez mais clareza do seu processo de emagrecimento natural e saudável, com a ajuda do seu cérebro. Então tem aí todas essas perguntas e eu quero que você me responda todas essas perguntas, ok? E depois também eu quero um feedback desse detalhamento aí, da clareza, né, dessas perguntas aí. Ok? Então ficamos assim, tá? No próximo, eu fico aguardando aí você para o próximo módulo. E eu quero deixar aí um grande abraço para você, um grande carinho aí, um abraço carinhoso, e que você treine muito, pratique muito aí todos os exercícios, né? E eu tenho certeza que o seu processo de emagrecimento aí, natural e saudável, já começou a acontecer aí dentro de você. Porque você prestou atenção aí em todas as dicas, em todas as ferramentas, e no próximo módulo será ainda melhor, tá? Cada vez mais aí você em direção ao seu resultado, ao seu objetivo. Muito obrigada e até o próximo módulo. Até mais!